Salve, salve torcida do Galo, grande vitória, Galo estreia com uma grande atuação aí pra cima do Caracas, Atlético Mineiro 4, Caracas 1, gols aí de Paulinho, Bruno Fux, Guilherme Arana. E fora aí os ameaços, né? Galo jogou uma partida aí bem consistente, né? A torcida do Galo aí bastante feliz. E vamos acompanhar aqui o pós-jogo, beleza, galera? Trazendo aqui para vocês o comentário da bancada da ESPN com o Léo Bertozzi, também o Bira, grandes comentaristas aí, né? O Bertozzi nem precisa falar, grande atleticano, conhece muito de Galo. Vamos acompanhar aqui o que a bancada, né, no pós-jogo aqui da ESPN falou sobre essa grande atuação do Galo, né? Até o momento é o primeiro time brasileiro aí que estreia nessa Libertadores de 24 com uma vitória, né? Até então foram só derrotas e empates. Então, sem mais delonga, vamos acompanhar aqui o que os nossos queridíssimos amigos da bancada da ESPN têm a falar. Antes, se inscreva, deixa o like e partiu conferir. Bueno, nosotros no esperábamos, né, um resultado como este, pero nosotros sabíamos de nuestra qualidade, sabíamos do que viemos trabalhando e isso fez com que nós chegamos nesse partido e hacemos um bom partido, tendo total controle do partido e fazendo os goles, né, no primeiro tempo e, né, cerrando a vitória no segundo. E agora, né, descansar, focar, né, que temos mais um grande desafio ahora, domingo. A pesar de la victoria, ¿les preocupa el gol que les marca Caracas? ¿Hay cosas por mejorar para el siguiente compromiso? Fue un gol de balón parado, ¿no? Sabemos que tenemos siempre que mejorar nuestras características y es claro que vamos a trabajar y encima de eso para los próximos partidos no pasar de nuevo. Feliz regreso. Gracias. Listo, tá aí o Paulinho, então, respondendo em espanhol, falando sobre a tranquilidade da partida realmente de hoje. Leonardo Bertozzi já está aqui conosco, como vocês estão vendo, ou estavam vendo, e aí a gente vai falar sobre essa partida. Mas fala, Bira, você estava falando sobre o Galo, sobre o jogo tranquilo desta noite. Foi um jogo tranquilo, um jogo fácil, que o Atlético não se desgastou, pensando no jogo de domingo contra o Cruzeiro, em que o Atlético conseguiu treinar até, né? Já que tá com um técnico novo, tendo que testar nova formação, novas dinâmicas, nova forma de se portar em campo, teve um adversário, um jogo que permitiu isso com muita tranquilidade. O Atlético pôde trabalhar, se acostumar com uma formação diferente ali, com 3 zagueiros, um 3-4-2-1, que é uma formação que no Brasil quase ninguém usa, mas na Europa tem crescido bastante, na Itália se usa muito. E é uma formação que eu acho interessante porque ela pode permitir que o Atlético resolva alguns problemas que o Atlético não tem conseguido resolver ao longo do ano, que, por exemplo, como colocar Paulinho, Scarpa e Hulk num time que faça algum sentido. Sim. Como aproveitar bem o Arana, entendeu? Então, o Atlético veio nessa formação e conseguiu treinar. Não foi desafiado, então, assim, o melhor do Atlético a gente não precisou ver, então não é certeza que o jogo contra o Cruzeiro vai ser uma maravilha, porque é um adversário muito mais difícil. Agora, como preparação pro jogo, é melhor que treino ainda, né? É um pouco melhor, tudo só uma viagem meio longa no meio do caminho. Mas acho que o Atlético foi muito bem nessa, ganhou com muita tranquilidade e eu gostei de algumas coisas que eu vi. O que foi que você mais gostou? Você já responde sobre isso, porque o Léo vai falar também. Boa noite, Léo, tudo bem? Olá, tudo bem, Marcela? Pois tudo é, bem, um Galo que a noite. gente estava querendo ver o Gabriel Milito, não estava ali à beira do gramado, mas ele conseguiu, com certeza, olhar alguma coisa para levar para essa segunda partida do Campeonato Mineiro, para essa grande final. Poderia estar mais tranquilo nessa final do Campeonato Estadual? Claro que poderia. Não vai ser desse jeito. Você acha que foi aquele jogo que serviu mesmo para treinar e para testar? E a gente imaginava até que poderia ter poupado mais jogadores, e não foi isso que aconteceu, né? Sabe que no Atlético, Marcela, a visão do primeiro jogo da final era mais de copo meio cheio até, porque eles falaram, se o time conseguiu fazer um primeiro tempo tão bom no primeiro jogo do técnico, né? Quer dizer, algumas coisas já foram assimiladas, algumas coisas já funcionaram logo de cara. A queda no segundo tempo também teve uma questão mental, teve uma questão de uma vantagem que escapou no clássico, mas hoje ele fez questão de fixar alguns conceitos, mas com outras peças, né? Então, no jogo do fim de semana, ele teve 3 zagueiros puros, né? Ele jogou com Fux, com Lemos e com Gemerson.
Hoje ele jogou com o Saravia, que é um lateral direito, fazendo o zagueiro pela direita. O Lemos foi pro banco. Hoje ele usou o Arana dando amplitude pela esquerda de um lado e o Alisson, que é ponta, fazendo amplitude do outro lado. E aí entram esses dois por dentro que o Biratã citou, porque ele tinha o Batalha volante, ele tinha o Alan Franco volante, e aí ele tinha o Igor Gomes e o Paulinho chegando. O Igor Gomes mais à esquerda, o Paulinho à direita. E o Igor Gomes com o Arana na esquerda foi o que mais funcionou no primeiro tempo do Galo, né? A combinação por aquele lado ali, ora se o Arana fechasse por dentro, o Igor abria para dar opção. E aí que eu acho que o que eu acho que ele tentou ver no segundo tempo e não deu uma resposta positiva. O Scarpa, que é um jogador que nos primeiros meses com o Filipão não deu o resultado esperado, tanto que o Milito chega, já o coloca no banco na final, e talvez hoje a sentada dele no segundo tempo pudesse ser ali uma tentativa. Ele começa na mesma posição do Igor Gomes, depois no final ele vai para a ala no lugar do Arana, quando entra o Cadu, e acho que também sofre um pouquinho. Então acho que um dos pontos que o Milito vai ter que observar é como tirar o melhor do Scarpa, porque é uma contratação, assim, o Atlético hoje não tá na condição de fazer muitas contratações todo ano. E o Scarpa é uma que ainda falta encontrar uma maneira de encaixar nesse time, né? Bom, a gente fez uma pergunta aqui, inclusive o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, quem foi o melhor em campo? Paulinho, Guilherme Arana, Hulk ou Bruno Fux? Que inclusive é ele que abre o placar neste jogo, né? Nessa goleada do Galo. E que bom que foi assim nessa estreia de Conmebol Libertadores, porque a gente estava precisando de algum time brasileiro mostrar um futebol um pouquinho melhor nessa estreia. Bom, era contra o Caracas, a gente pode colocar um asterisco aí em relação ao que pode o adversário, mas é sempre um alívio porque o Galo foi bem. Paulinho tá ganhando com 45% aqui dos votos, Guilherme Arana com 38%, o Hulk com 10% e o Bruno Fux com 6%. O Hulk, que hoje também estava meio apagado, tentou aparecer em alguns momentos, mas não foi eficiente. Mas você estava falando aí, Bira, o que você mais gostou dessa partida, o que você observou de positivo? Eu gostei que o time do Milito é um time que gosta de ficar com a bola no pé. Se sente confortável com essa ideia. Posso te dar um número, então? Pode. Ontem o Fluminense... A Opta colhe esses dados de passes desde 2013, tá? Ontem o Fluminense tinha batido o recorde de passes tentados e completados. 775 e 710. O Atlético hoje já bateu esse recorde. Foram 791 passes tentados e 728 passes certos. Então, você vê que é um número muito alto. Quer dizer, o time, que era um time que acelerava muito, o time do Filipão, um time que acelerava, um time... com fases, com posses curtas de bola, porque tentava resolver logo, tinha que fazer uma transição para um time que fica com a bola no pé e toca pacientemente até abrir espaço. Não é tão simples assim, porque não só você tem que ensinar as movimentações, você tem que ensinar como os jogadores têm que saber onde eles vão encontrar um ao outro, mas também até uma questão própria do jogador não terem aquela ansiedade, porque eles vão estar acostumados a querer resolver logo a jogada. E o Atlético foi bem, então, quando saiu o primeiro gol, o Atlético estava com 82% de posse de bola contra 18% do Caracas. É muita coisa. E também não foi como foi uma posse de bola improdutiva, como a gente acabou vendo o Fluminense ontem com a Aliança, que ficou tocando. E não chutou a gol no primeiro tempo. E teve menos finalização certa que o Aliança no jogo inteiro. Não, o Atlético estava achando espaço e os gols iam surgindo. Claro, é o Caracas, mas também não é que o Aliança seja uma potência. Sim. Né? E o Fluminense tem mais de 1 ano e meio ali trabalhando com o Fernando Diniz dentro desses conceitos. Então o Atlético, esse foi o lado positivo. Claro, é contra o Caracas, é um jogo adversário mais fácil, mas o Atlético entendeu o que tinha que fazer e fez bem, e pôde exercitar isso num jogo como esse. Ô Léo, quando você pensa no Galo com o Milito, é muito pouco ainda, 2 jogos, né? Mas você já consegue ver algo de muito positivo nessa equipe, algo que você não estava conseguindo enxergar com o Filipão, sem querer fazer comparações com os treinadores, não, mas assim, a comparação você tem que ser feita, não é que seja um estilo bom e outro ruim, é o estilo de cada um. Claro. E é muito diferente. Sim, como o Biratã falou, o Atlético jogava em transições rápidas, né? Não era um time que queria passar muito tempo também controlando posse. São ideias de jogo diferentes. Mesmo o comportamento, às vezes, em vantagem, né? Muitas vezes o Atlético passava em vantagem e preferia dar mais campo ao adversário para ter os espaços para essas transições.
o Milito gosta de um time que construa de trás, que seja protagonista. A construção de hoje em 3-2, por exemplo, é uma coisa que muita gente faz no futebol mundial. A gente vê Manchester City e Arsenal, por exemplo, constroem assim, né? Com 5 na última linha. Então a última linha do Atlético hoje era isso. Era Alisson, Paulinho, Hulk, Igor Gomes, Arana. O Atlético atacava com 5 jogadores lá na frente. Então é outra ideia de jogo. E que sim, envolve para criar mecanismos envolve tempo. Mas o Atlético muda claramente como quer jogar. E o Atlético apresentou para o Milito uma ideia de a gente quer um técnico que se encaixe num perfil de jogo que a gente quer para o clube. Né? E que tinha desviado disso quando buscou o Filipão. Porque quando buscou o Filipão, achou que precisava primeiro estancar uma sangria, estabilizar um vestiário que estava meio tumultuado ali com a saída abrupta do Kudê. Então não foi um momento em que o Atlético privilegiou muito uma ideia de jogo e mais um técnico que tivesse casca, e o Filipão tem como poucos, para arrumar a casa. Mas agora o Atlético acho que volta a pensar em como potencializar esse elenco, que é dos melhores da competição. Acho que não dá para discutir isso. Quando você vê algumas trocas que o Atlético tem para fazer, né, e não tava nem com o elenco completo hoje, né? Rubens não foi, Edenilson não foi, machucado, o Palácios recém-contratado ainda não tá à disposição. Então é um elenco muito forte e precisa ser potencializado, né? Ô, Bira, quando você pensa no Scarpa, no Hulk, no Paulinho, como é que você imagina essa... Não sei se... adaptação à maneira de cada um jogar, porque a gente vê o Hulk e o Paulinho muito bem, eles já estão entrosados. E quando a chegada do Scarpa, como é que vai ser? E o Scarpa, ele tem de ser esse jogador titular? Então, o Scarpa não achava lugar pra jogar. Esse era um problema. Com o Filipão, o Atlético jogava em 4-3-3, aí o Scarpa entra onde? Ele entra como ponta esquerda ou como um dos meias na armação. Agora, na armação, ele tinha problema porque o Atlético era um time que não armava muito o jogo, era um time que acelerava muito o jogo. Então, às vezes, o Hulk voltava, o Paulinho voltava e ia arrancando, tabelando um com o outro, às vezes o Arana chegava. Então, o meia não parava pra pensar o jogo, que é o que o Scarpa gosta de fazer. E o Scarpa não é um jogador muito acelerado, um jogador, né? Ele é um jogador que é mais cadenciado. Até acho que a problema de adaptação dele na Inglaterra teve a ver com isso. E ele de ponta, ele também não é exatamente um ponta. Ele é tanto é que do lado esquerdo era o Arana que faz mais a ponta, então ele já quis ser aquele ponta que na verdade fecha muito pro meio, né? Só que assim, também não era a posição em que o Scarpa ficava mais confortável. Por isso que a formação de hoje, o Arana joga só o segundo tempo, o Scarpa joga só o segundo tempo, mas a formação de hoje pra mim parece uma formação que pode fazer um pouco sentido, porque o Scarpa e o Paulinho, no caso, eles ficam como atacantes um pouquinho abertos, mas não é abertos assim. Quem faz o lado do campo mesmo são os alas. Sim. Que no caso seria Alisson pela direita e Arana pela esquerda. Então o Scarpa não tem que se preocupar com isso. Ele tem que se preocupar em tabelar com o Arana. Sim. Ou então em fazer a ligação do Arana pro Hulk. Ou do Arana pro Paulinho. Então ele tem uma posição de armação do jogo. E só que ele também não fica trombando com o Hulk, com o Paulinho. Pode fazer sentido. Tem que ver se, à medida que você treina, desenvolve, as jogadas começam a sair. Mas pra mim parece fazer sentido uma forma de usar os três. E daí eles não ficam se trombando tanto. Porque quando eles se trombavam, o Scarpa era quem sobrava. Até porque se você trombar com o Hulk... É difícil. Você deixa pra lá, né? Você vai e esquece. Mas aí nesse caso, o meio campo, ele não fica meio vazio demais, não, Léo? Ele tá com 2 volantes, né? E um deles de muita imposição física, o Batalha, e hoje o outro, o Alan Franco. Então, eu acho que você ocupa bem ali o setor. No segundo tempo entrou o Otávio, eu gosto mais do Batalha que do Otávio, tá? Mas eu acho que não, até porque na hora da recomposição, o que acontece? O Arana volta pra fechar a linha de 4 atrás, e o Alisson tava voltando também pra fechar, o Igor Gomes fecha um lado, então você pode defender num 4-4-2 com o Hulk e Paulinho sobrando ali à frente. Então acho que você consegue preencher bem os espaços também no meio campo. E acho que hoje o Scarpa tem que se coçar pra tirar a posição do Igor Gomes. Porque ele fez um jogo muito bom hoje, especialmente por esse entendimento ali com o Arana no lado esquerdo. E o Igor Gomes tem aquela coisa de chegar na área, gostar de finalizar, sabe? Gostar de arriscar, gostar de ter essas oportunidades. Então é um jogador que me parece ter chamado a atenção do Milito no primeiro momento e que talvez ele seja hoje o rival, entre aspas, do Scarpa por um lugar no time, né? O Floriano tá falando grande análise do Bira e também do Léo sobre o Scarpa, falando aqui sobre o jogador. Eu também sinto isso, assim, quando é que o Scarpa vai chegar e vai tomar conta dessa vaga de titular, né? Um outro torcedor falando aqui que o Vargas titular, por favor, Milito, e um outro diz assim, era Milito chegou, tic-tac do Galo tá chegando, e é isso. Empolgou, Bira?
Assim, vamos com calma. Mas assim, eu acho promissor. Eu acho promissor não só por esse jogo, por alguma das sacadas que a gente viu nesse jogo, mas claro, é só contra adversários mais fortes que a gente vai poder medir mesmo. Porque qual que é a dúvida, né? Esse é um tipo de jogo que perdeu bola, até porque é um jogo de imposição, você não pode dar muito espaço para tomar contra-ataque, etc. Você tá vendo aí as melhores estreias do Galo na Libertadores, né? O melhor placar. Sim. Supera os 2-0 no Tolima de 22 e os 2-1 no Melgar de 16. Mais de 2 gols nesse primeiro jogo pela primeira vez na história. Ou seja, já começa empolgado, deixa a torcida acreditar. Eu acredito já. Não, o torcedor tem que sempre ficar empolgado. Semana que vem tem um jogo com o Rosário Central, que é um jogo historicamente importante pro torcedor do Galo. Em casa. Mas é isso, assim. Eu acho que em relação à maneira de o time jogar, você tem que ter um time pronto para pressionar alto, para ter intensidade, porque... da maneira que o time joga muito em cima do adversário, você tem que estar pronto para fazer, perde, pressiona. E achei que no Clássico, por exemplo, não só a questão mental, mas a questão física pesou muito no segundo tempo. Sim. Né? O Atlético caiu no segundo tempo. Hoje, o Atlético pôde administrar no segundo tempo. Ele pôde ou substituir jogadores, ou os que estavam no campo mesmo, baixaram 2 marchas e o Atlético... até tomou um susto ali, levou o gol na bola parada, mas levou o jogo da maneira que quis. Susto é bem... nem susto, sustinho, né? Um sustinho, mas bem daqueles de bull. E galera, foi uma grande atuação. O Galo aí mostrou que tem um elenco que, se bem trabalhado pelo Milito, pode sim alcançar grandes objetivos nessa temporada, né? Que a gente busca aí os títulos, busca esse bicampeonato da Libertadores aí que é tão sonhado, que dá essa tão sonhada vaga aí para o Mundial de Clubes, né? O Galo aí que, para conseguir alcançar aí esse feito de ir pro Mundial, tem que ganhar o Mundial, né? Tem que ganhar a Libertadores para ir pro Mundial, porque pelo ranking, né, já não dá mais, porque o Brasil já tem muitos representantes, né? O continente que já tem muitos representantes, então o país não tem muitos, já tem muitos representantes aí, e o Galo, pelo ranking, não conseguiria se classificar por essa vaga, e apesar que em pontuação o Galo tem, mas por já ter muitos times brasileiros aí campeões da Copa Libertadores nos últimos anos, o Galo aí, para beliscar essa vaga, somente se sagrando campeão da Copa Libertadores de 2024. Vamos torcer, vamos orar muito, tem que orar muito aí para o Galão engrenar, muita fé, a gente tem que se apegar a tudo nesse momento para que o Galo aí faça uma grande temporada e encha a massa atleticana de tanto orgulho, né, massa? Comente aqui o que você achou do jogo. Na minha opinião aí, um belo jogo do Galo, conseguiu dar uma poupada ali em determinados momentos do jogo para se prevenir aí para estreia aí, pro próximo jogo aí do Campeonato Mineiro, que é a segunda final. Então o Galo vai com tudo aí para cima do Cruzeiro também, mostrar aqui que quem manda em Minas Gerais é o Galão da Massa, o Atlético Mineiro, o maior de Minas. Vai em busca aí de mais um mineiro, em busca aí do Tetra, se eu não me engano, né? O Tetra Campeonato Galo vem buscando para essa sequência de títulos aí no Mineiro. Tamo junto, deixa o like, comenta aí se você gostou desse react aqui ao pós-jogo. Lembrando que os links de crédito da ESPN estarão na descrição. Se inscreva, deixa o like, tamo junto e aqui é Galo.